Então, pessoal, agora estou aqui com a Letícia Wierchowski e eu quero, Letícia, que tu comece a nos contar desse teu novo trabalho, que é o Sal, né? Pode contar um pouquinho para ele, pro pessoal do Prédio 11? Sim, então o Sal está entrando esse mês de julho nas livrarias, né? E é um romance que conta a história de uma família que vive numa ilha na América do Sul. É uma ilha ficcional e eles cuidam de um farol há muitas gerações. Então eu conto a história dessa família nessa ilha, um pouco afastada, assim. E os personagens são um casal que tem 6 filhos. E a história começa realmente a acontecer quando uma dessas filhas do casal descobre que quer ser uma escritora, começa a escrever um romance e de repente esse romance começa a acontecer na vida real. As coisas que ela escreve no livro de alguma maneira passam a influenciar a vida real dessa família. Como é que tu decidiu largar a arquitetura para entrar de vez na literatura? Eu sempre fui uma grande leitora e sempre fui muito criativa, assim, gostava muito de criar, de inventar, construir coisas com as mãos, com as palavras, desenhando. E por causa de uma facilidade que eu tinha para o desenho, eu acabei na arquitetura. Depois de 2 anos estudando na URGS, a gente passou por uma greve muito comprida lá e eu aproveitei o tempo dessa greve para começar a fazer um curso de corte e costura, porque eu gostava muito de desenhar croquis de moda. E quando a greve acabou, durou muito tempo, assim, uns 4 meses pelo menos, eu não quis mais voltar, eu voltei para a faculdade muito desanimada, querendo, eu não quero ser arquiteto, quero trabalhar com moda. E realmente saí da faculdade, quase matei o pai e a mãe de desespero, né, saí da URGS, assim, e montei e falei que queria trabalhar com moda e comprei, eu tinha um dinheiro guardado, comprei umas máquinas, montei uma confecção no fundo do quintal da nossa casa. E eu achei uma sócia, a confecção foi crescendo, até que um dia minha sócia, ela estava grávida, ela era casada, e saiu em licença maternidade. E um dia eu estava lá na confecção esperando umas pessoas para fazer uns acertos financeiros, esse era o trabalho dela, não era meu. E eu comecei, eu não tinha nada para fazer, coloquei uma folha de papel numa máquina de escrever, falei, nossa, não tem nada a fazer, eu tinha esquecido meu livro, vou escrever uma história. A gente tinha tentado em alguns momentos escrever uma história. E eu comecei aquele dia a escrever uma história e adorei, e no outro dia eu voltei para a confecção, enquanto todo mundo foi embora, eu fiquei um pouco a mais escrevendo de novo. Isso foi se tornando um ritual até que de repente eu descobri que eu já não gostava mais de moda. Eu não queria trabalhar com aquilo mais. O que eu queria mesmo era que as pessoas fossem todas embora para ficar lá sozinha escrevendo. Então eu larguei, fechei a confecção e arranjei um emprego. E continuei escrevendo. E esse que tu escreveu era algum... Sim, ele virou, depois foi publicado. Foi publicado. Foi o meu 3º livro, se chama Prata do Tempo. Cada livro nasce de uma coisa muito pessoal. É difícil, assim, usar uma regra, uma fórmula para como se começa um romance. Mas, às vezes, ele começa exatamente provocado por alguma situação histórica, como é o caso das 7 mulheres. E tu adaptou O Tempo e o Vento, né? O Tempo e o Vento é um filme que não é meu, é do Jaime Monjardim. Então, a gente teve que fazer uma adaptação, né? Construir um roteiro dentro de uma determinada história que queria ser contada pelo Jaime, que o Jaime queria contar. Não é fácil adaptar uma obra como O Tempo e o Vento, quase inadaptável. A gente está falando mais especificamente do Continente, o primeiro volume. Mesmo assim, são 175 anos e, sei lá, mais de 80 personagens. Então, na verdade, a gente segue um viés da história, né, para contar a história dos Terra Cambará através do ponto de vista da Bibiana. É uma experiência interessante, né, também assustadora, que você pega um dos grandes livros da nossa literatura e mexer nele, assim, dá medo. Mas se você não se apropriar da história, também, né, o livro já existe, o filme é uma outra coisa. Toda a literatura usa do universo psicológico, interior do personagem, o cinema não. O cinema é feito de ação, né, de imagem e ação. Então é uma experiência interessante, assim, para o escritor e, claro, desafiadora também. Letícia, quero te agradecer, muito obrigado. E pode passar então para o pessoal, além do Sal, quais são os próximos projetos e os próximos planos? Bom, o Sal está recém entrando nas livrarias, mas eu e o Marcelo, a gente está trabalhando numa série baseada também na obra do Luiz Fernando Veríssimo. Estou me especializando na família Veríssimo e que vai se chamar Amor Veríssimo. Então nós estamos fazendo vários episódios dessa série e eu também tenho 2 livros infantis prontos que ainda não foram publicados.
E é isso, né? Já é bastante coisa, tá estreando aí o Tempo e o Vento. E tem mais uma coisa também, em agosto entra nas livrarias a minha primeira tradução, que se chama As Cartas que Não Chegaram, e o escritor é o Maurício Rosenkopf, um escritor uruguaio de origem polonesa, e é um livro incrível, traduzir para o português vai ser pela Editora Record. Então, pessoal, você já está sabendo quais são as novidades que estão por vir. Letícia, mais uma vez, obrigado pela tua atenção. E vocês agora conferem que tem mais para de 11.